E eu nem acredito que finalmente nós vamos conversar sobre a meta literária de 2023. Se você caiu aqui de paraquedas, saiba que todo ano eu faço uma meta literária para o ano. Normalmente eu faço 12 livros para 12 meses do ano, então eu separo um livro como prioridade para ler naquele mês e o que vier depois é lucro, não é mesmo? Em 2022 a gente leu 12 livros, apenas 12 livros. Eu digo apenas 12 livros porque eu tô acostumada a ler muito mais do que isso. Mas em 2022, apesar de ter concluído a meta literária com muito sucesso, eu infelizmente não consegui ler mais livros fora da meta literária, porque eu trabalhei bastante, graças a Deus, não tô reclamando que venha mais trabalhos, inclusive, mas eu realmente não consegui ter tempo de ler outros livros além da meta literária, e eu vou aproveitar para deixar todas as resenhas da minha meta literária aqui embaixo, e aqui em cima vai estar passando o vídeo da meta literária de 2022. Se você se interessar em saber quais foram os livros da minha meta de 2022, o vídeo vai estar aqui em cima e no box de descrição, junto com as resenhas, porque todos os livros que fazem parte da meta literária eu trago resenha aqui pra vocês. Então hoje nós vamos conversar sobre os livros e a meta literária de 2023, e eu tenho alguns projetos paralelos que eu quero muito conversar com vocês sobre isso, então bora começar o vídeo. Antes de mais nada, eu vou falar que eu já guardei todos os meus livros na minha estante e, sinceramente, tá um caos a minha estante porque não cabe mais nenhum livro ali, então eu não vou tirá-los pra mostrar aqui pra vocês. Então vai aparecer as fotos dos livros que eu for falando em algum lugar da tela aqui, então os livros vão aparecer aqui pelas capinhas e não pelos livros físicos. Alguns livros eu vou ler em e-book, alguns livros eu vou ler em livro físico por conta da edição mesmo, mas eu vou deixar as capinhas passando por aqui enquanto eu for falando com vocês. Então vamos começar com o livro de janeiro, que é Fragmentos do Horror, do Junji Ito. E eu caí de paraquedas nesse livro, a capinha vai estar aqui pra vocês darem uma olhadinha. E eu caí de paraquedas nesse livro, ele é um livro da Dark Side, publicado pela Dark Side. E eu sou apaixonada pelas edições da Dark Side, e não é diferente com esse livro, porque, sério, se você tiver uma livraria perto da sua casa, ou se você vê essa edição de livro, para 5 minutos para você ver essa edição, porque está fantástico. A capa é linda, tem umas referências de algumas artes, e além de tudo ela tem um verniz, quando você olha por cima assim, ela tem um verniz com outro desenho por cima. Sério, a edição desse livro tá fantástica e vale muito a pena você ter esse livro em edição física mesmo, porque é muito linda essa edição, muito linda mesmo. E é um mangá, sim, um mangá. Eu acho que vai ser o primeiro mangá que eu vou ler. Eu já li quadrinhos, obviamente, eu já li vários quadrinhos. Eu não sei se vocês consideram a mesma coisa, quadrinhos e mangá. Bem ansiosa para começar a ler esse livro. Então no final de janeiro, a gente volta aqui pra gente resenhar Fragmentos de Horror. Eu espero muito que eu goste, porque foi um livro que eu realmente tava fuçando ali algumas histórias na Amazon e acabei caindo nessa edição, e a capa me prendeu bastante por ser uma referência do quadro O Grito, e me prendeu bastante. Tô bem ansiosa pra ler, eu espero que seja bom. Então, final de janeiro a gente volta aqui pra gente conversar sobre Fragmentos do Horror. O livro de fevereiro vai ser um livro de poemas de ninguém mais, ninguém menos, de Florence Welch, que ela é perfeita, essa mulher, eu gosto muito dela. Eu acho que vocês sabem quem ela é, porque ela é dona do hino The Dog's Days Are Over. Sabe aquela música? The Dog's Days Are Over, Dog's Days Are Over. Então, sabe essa música que claramente eu assassinei aqui pra vocês? Eu peço perdão por isso, desculpa a todos que ouviram essa vergonha passada no débito. Florence, eu gosto muito do jeito que ela escreve. As letras das músicas dela são maravilhosas e eu sigo ela há muito tempo, há muitos anos. Desde que eu vi que ela ia lançar um livro de poemas, eu queria, porque eu tinha certeza que ia ser maravilhoso. E esse também é um livro que eu acho que vale muito a pena você ter. A edição física também é um livro publicado pela Dark Side. Eu acho que se você é amante de livros, você com certeza você precisa ver o arsenal de livros da Dark Side, principalmente as edições físicas, porque são edições
Gente, as edições da Dark Side são uma coisa absurda de linda. Inclusive, o nome do livro é Inútil Magia e eu tô muito curiosa pra ler esse livro de poemas. Fevereiro eu sei que vai ser um pouco mais corrido, então eu separei um livro de poemas que eu leio mais facilmente e que eu leio mais rapidamente do que uma história em si, por isso que eu separei ele pra fevereiro. Ele é um calhamacinho, só que ele tem várias ilustrações, várias fotografias. É realmente um livro de poesias com poemas, fotos e muito visual, então ele é lindo, lindo, lindo. Eu não faço resenha de livros de poemas aqui pra vocês, porém, em fevereiro a gente volta pra eu mostrar pelo menos a edição. Não necessariamente vai ser uma resenha sobre os poemas da Florence, mas a gente vai conversar sobre o livro e eu mostro um pouquinho da edição do livro também aqui pra vocês. Março, mês do meu aniversário, e eu sempre separo um livro que eu sei que eu vou gostar. E faz muitos anos que eu separo um livro de Dona Agatha Christie, porque eu sei que eu vou gostar de Agatha Christie. Então, março, esse ano, eu separei o livro M ou N de Agatha Christie. É um livro que muita gente já me indicou pra ler e que eu não tinha lido ainda, afinal de contas a Agatha tem um arsenal de mais de 80 livros e eu já li muita coisa da Agatha Christie, inclusive eu vou deixar a playlist da Agatha Christie aqui em cima com todas as resenhas de todos os livros da Agatha Christie que eu já li, então vai dar uma olhadinha aqui. Eu sou muito apaixonada pela escrita da Agatha e eu faço resenhas de livros da Agatha, faço resenha de séries e de filmes que são adaptados, né, dos livros da Agatha. No meu Instagram, Maria Clara Gazarro, o arroba vai estar aparecendo aqui embaixo pra vocês e no box de inscrição também pra vocês darem uma olhadinha lá. Eu sempre tô assistindo alguma adaptação da Agatha, porque o que não falta nessa vida são adaptações da Agatha. E eu sempre leio o livro e vejo uma adaptação, seja ela série, seja ela filme, e conto pra vocês na resenha se vale a pena ou não. Então me acompanhem lá pelo Instagram, porque eu sempre falo da Agatha Christie por lá também, tá? Então em março nós vamos conversar sobre a história M e N e final de março a gente volta pra conversar sobre ela. Abril chegou o mês que finalmente eu vou ler o livro do Modus Operandi. Ei, gente, eu tô muito feliz com esse livro. Tô muito orgulhosa das meninas, pra quem não sabe. Esse livro é da Carol Moreira e da Mabê Bonafé, duas pessoas que eu acompanho há anos. A Carol Moreira, principalmente, eu acompanho há anos, bons anos mesmo. As duas escreveram um livro, pra quem não sabe, as duas são dona e proprietária de um dos podcasts mais escutados no Brasil, que é o Modus Operandi, e eu já falei sobre esse podcast inúmeras vezes aqui pra vocês, inclusive esse podcast foi um dos podcasts que saiu no meus melhores do ano. Se você ainda não viu o vídeo de melhores do ano, eu vou deixar o vídeo aqui em cima pra vocês darem uma olhadinha. Nesse vídeo aqui eu falo os melhores podcasts, os melhores filmes, as melhores séries e as melhores músicas de 2022, então vai dar uma olhadinha aqui nos melhores do ano, porque o Modus Operandi está neles. E em 2022 também foi o ano que elas lançaram um livro e infelizmente eu só consegui comprar o livro agora no finalzinho de 2022, então por isso que eu não tinha lido antes, mas eu tava esperando pra comprar. Óbvio que eu tinha que comprar esse livro e eu só consegui comprar agora no final de 2022, mas o importante é que eu comprei, o importante é que ele está em mãos, a edição tá linda. Então final de abril a gente volta pra conversar sobre o livro do Modus Operandi. Maio nós vamos conversar sobre um livro também que eu tava na minha lista faz muito tempo, que é A Medicina dos Horrores. Muita gente já tinha me indicado esse livro faz bastante tempo e eu só consegui adquiri-lo agora. E A Medicina dos Horrores, vocês sabem que eu quase nunca leio sinopse, vejo trailer, vejo coisas de filmes ou séries ou livros, porque eu acho que entrega muito e eu gosto de ser surpreendida. Então, pelo que me contaram, pelo que eu sei, essa Medicina dos Horrores vai contar um pouquinho sobre como eram as operações antes das anestesias, antes de ter um avanço tecnológico na área da medicina. Então eu tô bem curiosa pra saber como que vai andar esse livro. Eu acho que vai ser um livro muito interessante e eu tô bem curiosa. Então
tô indo com a mente aberta pra esse livro. Então, final de maio, a gente volta pra conversar sobre a Medicina dos Horrores. Junho, nós vamos voltar com a Agatha Christie, mas vai ser uma Agatha Christie de um jeito diferente. Esse livro é o Dicionário de Venenos da Agatha Christie. Se você já leu algum livro da Agatha Christie, se você leu mais de um livro da Agatha Christie, você com certeza sabe que um dos meios que ela mais gostava de matar personagens eram os venenos. Então temos esse livro aqui, é o Dicionário de Venenos de Agatha Christie, também é uma edição lindíssima da Dark Side. Eu sou cadelinha da Dark Side, eu amo todas as edições que eles fazem, então esse livro também já estava na minha lista faz muito tempo e finalmente eu vou ler esse livro e eu espero que não tenha nenhum spoiler de alguns outros livros, principalmente os livros da Agatha que eu vou ler esse ano, porque se tiver spoiler de livro que eu ainda não li, eu tenho certeza que eu vou esquecer, entendeu? Mas se for um spoiler de um livro que eu vou ler esse ano, aí vai ser meio zoado, entendeu? Então eu espero que não tenha nenhum spoiler de livros. Eu acho que vai ser muito interessante também esse livro. Eu já dei umas bisoiadas no livro e vai ser muito legal ler. E é um livro bem diferente. Pelo que eu vi, pelo que eu dei uma olhadinha, não é um livro que vai contar uma história pra gente. É realmente um glossário dos venenos da Agatha Christie e como que ela introduzia esses venenos nas histórias dela. Então, mais um livro informativo que eu tô bem curiosa pra ler. Então, final de junho, a gente volta pra conversar sobre os venenos de Agatha Christie. Em julho, temos mais um livro de Dona Lucy Foley. Se você não sabe quem é Lucy Foley, eu li alguns livros dela em 2021 e 2022. Os dois livros que eu li da Lucy foi A Lista de Convidados e A Última Festa, que, se eu não me engano, foram os únicos dois livros publicados dela. Se eu estiver falando besteira, me perdoem. Porém, ela lançou um novo livro e eu estou muito curiosa para ler, que é O Apartamento em Paris. Então temos aqui este novo livro, que também é um suspense. A Lucy Foley escreve bastante suspense. E eu gostei muito dos outros dois livros, apesar de eu ter achado o final dos dois corridos. Não sei se é um estilo de escrita dela, eu acho que a gente vai comprovar se vai ser um estilo da escrita dela ou não nesse terceiro livro. É uma coisa que me incomodou um pouco, porque a história inteira é muito bem construída, a história inteira é muito cativante e te faz querer ficar no livro, tanto A Lista de Convidados quanto A Última Festa. Inclusive os dois já tem resenha, eu vou deixar uma resenha aqui em cima passando e o link dos dois vão estar aqui embaixo no box de descrição também, porque eu falo muita coisa aqui, então tudo que eu estiver mencionando aqui pra vocês, dá uma olhadinha no box de descrição, porque vai estar todos aqui, porque aqui em cima só cabe 5 cards, e é muito pouco 5 cards, então vou deixar tudo aqui no box de descrição também, tá bom? Então, O Apartamento em Paris também vai seguir nessa meio pegada de suspense. Eu espero que seja menos corrido final e menos apelativo, porque A Lista de Convidados eu achei bem apelativo o final, mas é um livro que eu gostei bastante de toda a trajetória, mesmo que o final tenha sido um pouco mais fraco do que eu esperava, eu ainda assim gostei bastante do livro, então vamos esperar aí pra ver o que vai acontecer, pra ver o que vai sair de Apartamento em Paris, da Lucy Foley. Agosto, vamos voltar com a Agatha Christie. Sim, gente, o ano de 2022 eu só li 3 livros. E eu senti falta de ler Agatha Christie, porque 2022 foi um ano que eu li poucos livros que eu realmente amei, sabe? Eu gostei de alguns livros, outros livros que a maioria das pessoas amam, eu odiei. Então também foi um ano que eu realmente não gostei da maioria das coisas que as pessoas estavam lendo. Então eu senti falta de ler Agatha Christie, porque a Agatha Christie é uma autora que eu sei que eu vou gostar, porque até o mais fraco das histórias da Agatha Christie é muito bom. Então, em agosto, nós vamos ler Um Brinde a Cianueto, porque também é um dos livros que eu recebo muita mensagem falando pra eu ler e eu não tinha lido ainda. Então, final de agosto, a gente volta pra conversar sobre esse livro da Agatha. Setembro, nós vamos ter mais um livro de poemas. Sim, vamos ter mais um livro de poemas e dessa vez nós vamos ter um livro da Rupi Kaur, que eu sou cadelinha da Rupi, eu amo essa mulher. Ela lançou um livro de poemas e um livro de compilações, meio que pra quem quer escrever. Só que eu já li alguns poemas que ela foi soltando na internet
E pra mim, não é nem só pra quem quer escrever, sabe? É um livro que pra mim remete muito a quem é artista. Eu sou maquiadora, eu me considero uma artista, então... E eu já li alguns poemas que remetem muito e funcionam muito pra qualquer tipo de artista. Então eu gostei muito dos poemas que eu li, eu quero muito ler esse livro, que é o Healing True Words, então eu quero muito ler esse livro. Não foi traduzido para o português ainda, infelizmente, mas nós já temos a edição em inglês. Então temos aqui esse livrinho, inclusive a Rupi vai vir para o Brasil em fevereiro, dia 4, se eu não me engano, de fevereiro. Ela tem uma sessão em São Paulo que ela vai declamar alguns poemas, é um show que ela apresenta com os poemas dela. E infelizmente eu não vou. Dói muito o coração falar isso, porque eu realmente tenho uma história com a Rupi. Desde 2017, assim, os poemas dela me acompanham e eu fico pensando sobre eles. E eu leio e releio todos os livros que ela já lançou. Pelo menos uma vez por ano eu leio algum livro dela, releio algum livro dela. Então eu tô muito curiosa pra ler esse livro também, e eu tô muito chateada que infelizmente eu não vou conseguir ir em fevereiro ver a Rupi. Mas enfim, então setembro a gente conversa também sobre o livro da Rupi. Normalmente eu não faço resenha dos livros de poemas, mas eu volto aqui pra gente conversar pra saber quais são as expectativas, se realmente é mais voltado para escritores ou qualquer um pode ler, e conseguir introduzir esses poemas pra nossa vida, mesmo que a gente não seja escritor e tudo mais. Então, aí a gente descobre isso em setembro e eu venho contar pra vocês. Outubro é um livro que eu caí de paraquedas nele pela Amazon também, e normalmente em outubro eu separo um livro de terror. E eu separei o livro O Paciente, e eu tô bem curiosa pra saber sobre essa história, porque eu caí de paraquedas também na Amazon. Eu tava dando uma pesquisada nos livros da Amazon e eu caí de paraquedas nesse livro. Então eu separei ele no mês de outubro. Vamos ver se ele é bom, vamos ver se ele vai me dar medo. Eu espero que seja uma boa história de terror, pelo menos. Me chamou atenção, eu quero ler, e aí em outubro a gente volta pra conversar sobre O Paciente. Em novembro eu quero ler muito um livro do mesmo autor de A Paciente Silenciosa, que é As Musas. Se você perdeu a minha resenha de A Paciente Silenciosa, eu vou deixar aqui em cima pra vocês, ou no box de descrição. Dá uma olhadinha entre os dois aqui, porque vai estar em algum lugar. E A Paciente Silenciosa virou um dos meus livros favoritos, porque é simplesmente fantástico. A Paciente Silenciosa tem um dos melhores plot twists que eu já vi na minha vida. Um plot muito bom, e quando você percebe o que tá acontecendo, é uma coisa assim que você fica alucinado lendo o livro, realmente. E eu gostei muito, muito, muito daquele livro, principalmente da escrita. A escrita faz muito parte do livro, uma parte muito essencial para a leitura fluir bem, principalmente no Paciente Silenciosa. Então por isso que eu quero ler mais um livro do autor, porque eu senti que ele escreveu muito bem, e eu tô muito curiosa pra ler As Musas, porque pelo que eu vi também é um tipo de suspense, não sei se vai ser o mesmo suspense, e quando eu vi que ele lançou mais um livro eu fiquei curiosa pra ler. Eu não tô esperando o nível, eu acho que quando um autor escreve já logo de primeira a sua obra-prima, eu acho muito difícil repetir a dose, sabe? Sem ser muito apelativo. Então as minhas expectativas estão um pouco mais baixas, mas eu acho que vai ser um bom livro, porque eu gosto muito do tipo de escrita que ele faz. Então não vou elevar a minha expectativa, porque realmente é muito difícil você se manter, você criar uma nova história assim que seja tão boa quanto o seu maior sucesso, sabe? Que seja uma boa leitura e uma boa fluidez de leitura. Mas eu tô muito curiosa pra saber o que vai sair de As Musas, então em novembro a gente volta pra conversar sobre As Musas. E o último livro do ano, e não menos importante, em dezembro nós vamos conversar sobre O Natal de Poirot. Sim, eu separei o livro de Agatha Christie pra gente ler no final do ano, porque é claro que eu vou encerrar o ano com a Agatha Christie, porque o último livro de 2022 me frustrou num nível absurdo. Vou deixar a resenha dele aqui pra vocês. Eu li O Enigma do Quarto 622 e eu odiei esse livro. Inúmeros motivos, e na resenha eu falo mais pra vocês. Então vai estar no box de descrição ou aqui em cima. Mas vai dar uma olhadinha na resenha, porque eu nem vou me estender
pra falar desse livro. Então, nesse ano eu separei um livro que eu sei que eu vou gostar, que é um livro da Agatha Christie, e é mais um livro que todo mundo me indicou pra ler, que é O Natal de Poirot, e é claro que eu tinha que adicionar, né, um livro temático para o mês. Então, O Natal de Poirot vai ser lido em dezembro. Então, no finalzinho de dezembro a gente volta para conversar sobre o último livro do ano. E essa é a meta literária de 2023. Eu falei pra vocês que eu ia ter mais uns 2 projetos paralelos, e esses 2 projetos paralelos são projetos de releituras. Faz muito tempo que eu quero reler algumas obras, então eu vou reler essas 2 sagas que eu tanto amo, que é O Senhor dos Anéis e Harry Potter. Fazia muito tempo que eu queria reler essas 2 sagas, e vocês já sabem toda a minha problemática com a J.K. Rowling, já sabem tudo isso, e não vou gastar nenhum dinheiro com ela, porque eu já tenho os livros, então eu só vou pegar e reler as histórias. Reler os livros do Senhor dos Anéis, não só os livros do Senhor dos Anéis, eu quero reler o Hobbit, o Silmarillion, os Contos Inacabados, então eu quero fazer meio que uma maratona zona de Tolkien e do Harry Potter também, tá? Esses livros não vão ser resenhados aqui pra vocês, porque são releituras, e eu acho que vocês não se interessam muito, até porque são livros que já são muito conhecidos e tudo mais. Então, se vocês quiserem, vocês me deixam aqui embaixo que talvez eu possa fazer pra vocês. O meu compromisso aqui é realmente a meta literária e esses 2 projetos paralelos, que é a releitura de Senhor dos Anéis e a releitura de Harry Potter. A gente vai fazendo aos poucos. Eu não tenho uma meta de conclusão. Eu quero começar a reler eles esse ano, mas o principal aqui pra vocês é a meta literária com esses 12 livros que eu indiquei pra vocês. E aí, aos poucos, a gente vai relendo Senhor dos Anéis e Harry Potter. E todo mês vamos ter resenha de pelo menos um livro aqui pra vocês, que vai ser o livro da meta literária do mês, tá bom? Então é isso, gente. Essa foi o vídeo da meta literária. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de joinha e já se inscreve no canal pra não perder as resenhas que vem por aí esse ano, porque vem muita resenha aí esse ano, começando com os Fragmentos de Horror, que já vai sair quase agora, né? Porque eu tô fazendo a meta de 2023 quase junto com o final do mês, então se prepara porque vem aí o primeiro vídeo de resenha do ano, então já se inscreve no canal pra não perder, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido, um beijão, tchau!